Olá, olá, olá! Mais uma live aqui no Ida Cursos. Gente, nós estamos aqui de novo com a professora que eu adoro, amo de paixão, professora Lisandra Abreu. Nós vamos falar hoje sobre tributos. Que agora, nós fizemos uma live com a professora Lisandra no Instagram. Bombou essa live e o pessoal que não tinha Instagram falou: gente, por favor, repita essa live no Facebook, porque a gente quer ver, quer ouvir, quer saber desses assuntos, ficou empolgante. Então, professora Elisandra, advogada na área tributária e professora do IDA Cursos, está com vários cursos gravando iniciação à advocacia tributária, ao direito tributário. A professora vai explicar direitinho. Professora, seja bem-vinda. Obrigada, viu, por aceitar o convite. Muito obrigada, Patrícia. O bom da live é que a gente mata a saudade, né? Estou muito feliz de ter me convidado novamente e realmente é bacana nós pensarmos naquelas pessoas que não puderam acompanhar aquele dia, né? Que estão acompanhando hoje e que vão nos acompanhar depois, né? Porque nós vamos deixar na plataforma do YouTube, do Ida Cursos, e nós estamos com novidades aí, né? Nós lançaremos o curso de CMS e substituição tributária, e depois nós lançaremos o curso de noções básicas de direito tributário. Muitas novidades. Professora, eu só vou esperar um pouquinho. Quem for entrando, diz se vocês estão ouvindo, se o som está legal novamente, por quê? Porque senão a gente quer falar, tem um monte de informação, a professora vai falar diferença de microempresa, empresa de pequeno porte, microempreendedor individual, né, professora? Isso. Vai falar aqui sobre obrigações acessórias, declarações, como que ficou aí nessa época de pandemia, alíquota de IOF, esse assunto vai dar pano para manga. Mas aí, digam aí se vocês estão ouvindo, eu vou dar um tempinho. Professora, então, conta para a gente aí mais desse outro curso, dos cursos que você gravou e vai estar disponível, enquanto o pessoal entra e diz se está ouvindo ou se não está ouvindo, para a gente passar uma informação aqui importante, principalmente para o advogado que está lidando aí com empresa, contador também precisa dessas informações e empresários, né, professora? Sem dúvida, Patrícia. E nesse curso nós abordamos questões de inconstitucionalidades, né, de tributos. Por exemplo, um caso aí que quase 20 anos depois foi julgado inconstitucional o ICMS na base de cálculo do PIS e COFINS. Eu estava lendo matérias que o Magazine Luiza já conseguiu 230 milhões em crédito. Tem uma outra empresa, 93 milhões em crédito. Então, é importante saberem, né, os empresários saberem, os profissionais da área fiscal, contábil, jurídica, para poder auxiliar o empresário nesse momento que é tão importante, o crédito, né, de julgados aí que foram julgados inconstitucionais, né, essas questões pelo Supremo, e agora as empresas podem se beneficiar. Então, é um dos assuntos que nós tratamos no curso do ICMS, ICMS-ST, que nós lançaremos em breve na plataforma do Ida Cursos. Está sem áudio. Eu estou aqui fechando o meu áudio para não dar interferência. Porque quando a professora fala, aí não dá interferência. E às vezes eu esqueço esse botãozinho aqui, ó. Às vezes dá uma travada. David Júnior? É David? Pronunciei correto? O som está ok. David Júnior, o som está ok. Então, nós vamos começar. Professora, eu fiz aquelas mesmas perguntas, até anotei para não passar, porque eu acho que são pontos impactantes, importantes, principalmente na questão de tributação. Mas antes da gente adentrar nas perguntas que vão estabelecer um nexo de cumprimento de obrigações principais e acessórias, eu queria que você desse um apanhado para quem está vendo de uma forma didática as diferenças de microempresa, empresa de pequeno porte, microempreendedor individual. Quais são essas diferenças, os pontos comuns ou não tem nada comum em relação a essas figuras jurídicas?
Bacana, nós vamos começar aí para estabelecermos, né, o núcleo do que nós vamos conversar hoje. Bom, empresário individual, EIRELI, aquela empresa individual de responsabilidade limitada, a sociedade empresária, sociedade simples, ou seja, qualquer sujeito que pratique atividade econômica pode ser abrangido pela legislação né, das microempresas e empresas de pequeno porte, Lei Complementar 123 de 2006. Qual é a principal diferença, né? Tem várias diferenças aí entre as empresas, mas a básica é que a microempresa, a receita bruta anual deve ser inferior ou igual a R$360 mil. E acima desse valor, até 4.800.000, nós teremos a empresa de pequeno porte. E o microempreendedor individual, que também está dentro dessa legislação, ele é aquele artesão, costureira, diarista, instrutor de informática, que constitui a microempresa, né, como microempreendedor individual, e vai faturar até R$81 mil por ano. Tem alguns requisitos, não pode ter mais que um empregado, por exemplo. E aí, o que nós verificamos? Verificamos que as microempresas e empresas de pequeno porte, né, para sua formalização, é necessária a escolha de um regime de tributação. E nós temos aí o Simples Nacional, Lei Complementar 123 de 2006, temos o lucro real ou o lucro presumido, né, realizados aí com registro na junta comercial. Então, Patrícia, são questões básicas aí em relação às diferenças de microempresa, empresa de pequeno porte e microempreendedor individual. E hoje eu trouxe, para nós termos ideia, as empresas, o total de empresas optantes pelo Simples Nacional, nós temos 15 milhões. Só nos 3 primeiros meses, a adesão, a opção pelo Simples Nacional foi de 792 mil empresas. Então, o universo, né, que nós estamos conversando é um universo bem grande, né? Esse universo de empresas que estruturam e, diante dessa pandemia, desse distanciamento social, em razão aí do Decreto 6 de 2020, né, que estabeleceu aí o estado de calamidade pública, Patrícia, eu tenho uma notícia ruim sobre o fechamento das empresas. O Sebrae informou que 600 mil microempresas, empresas de pequeno porte fecharam. Isso representou aqui 9 milhões de funcionários demitidos. Vejam só os reflexos que o Sebrae já apurou agora, no dia 14, né? Que dia que foi 14? Terça-feira, nós estamos na quinta, 2 dias atrás. Então, apurou, e também apurou que 30% das empresas buscaram empréstimos para se manter. Muitas já, mais da metade já foram negados os empréstimos, Patrícia. E outras nem têm resposta desses empréstimos. Então, elas até querem, né, estar em atividade, mas estão com dificuldade até para conseguir os empréstimos. Isso é bem interessante, professora, porque o que nós temos aí de notícia nos meios de comunicação é que foi disponibilizado crédito. E aí, hoje, por exemplo, eu tive clientes, eu tive amigos, inclusive, que tentou entrar no prédio da Caixa Econômica Federal. E como que eu vou fazer empréstimo se não atende presencial ninguém? Qual o empréstimo que está me oferecendo se eu não posso negociar com o banco? O Banco do Brasil também, que é uma empresa pública, é uma sociedade de economia mista, ou seja, a Caixa Econômica Federal, empresa pública, e o Banco do Brasil também, uma sociedade de economia mista, não, que deveria ter maior quantidade de crédito a um valor melhor para esse microempreendedor, para essa empresa de pequeno porte, está de portas fechadas, ou seja, não atende presencial. Onde está esse dinheiro? Aí eles vão para a linha dos bancos privados. Nós vamos chegar lá em questão de tributação para o banco. Mas, uma situação complicada. As empresas querem, precisam funcionar, querem pegar o crédito para pagar os funcionários e tentar manter
atividade comercial por algum tempo, mas não tem, de fato, disponibilidade desse crédito de forma tão fácil no mercado, né, professora? O governo de Minas informou que o BDMG está com uma linha de crédito aí de 1,1 bilhão para as micro e pequenas empresas. Está havendo um trabalho, inclusive, com a FIENG, para poder levar, né, esse conhecimento para as microempresas e empresas de pequeno porte nesse momento. Então, até as notícias de que tem o dinheiro, de que tem o crédito, existem. Mas como que esse empresário vai pegar esse crédito? É essa a questão. O aviso de que tem o crédito. Né? A operacionalização disso, porque não resolve dizer, olha, tem o crédito, nós demos incentivo, acho que 1 trilhão para os bancos aí em ajuda estatal, não sei, algumas notícias que eu vi recentemente nos meios de comunicação, mas onde está esse crédito? Ele não está chegando a esse microempreendedor, a esse pequeno empresário. Isso é muito sério, isso é complicado. Está chegando que as empresas estão fechando, né? Então, mas você falou que elas têm até vontade de ter esse crédito, mas não está tendo facilidade de ter esse, então elas vão ter que fechar. É uma situação complicada. Professora, fala um pouquinho aqui das declarações, as obrigações acessórias, os deveres instrumentais, para o pessoal entender que é o seguinte: existem os tributos, imposto de renda, por exemplo, uma espécie de tributo. Correto, professora? Certo. É um imposto. E dentro disso tudo, existe uma série de obrigações acessórias. Por exemplo, emitir a declaração do imposto de renda. Isso é do contribuinte, essa obrigação acessória. Emitir uma guia, operacionalizar para que esse imposto chegue ao Estado. Essa operacionalização que torna a tributação no Brasil tão complexa. E aí eu queria que você desse um apanhado disso, declarações, obrigações acessórias, deveres instrumentais. Teve alguma alteração, como ficou? Porque era burocrático, tá? Burocrático ainda? Como que funciona, professora? Muito boa pergunta, Patrícia. Como você bem explicou, essas declarações são deveres instrumentais que o contribuinte tem, essas exigências, para apresentar para o fisco. Então, ele instrumentaliza essas informações para o fisco acompanhar. E aí eu tenho acompanhado o Comitê Gestor do Simples Nacional, que é um comitê estabelecido aí por 4 representantes da União, 2 dos estados e do Distrito Federal e 2 dos municípios. Eles regulamentam em relação ao Simples Nacional e estabeleceram na resolução 153 que as obrigações acessórias, esses deveres instrumentais, por exemplo, a DEFIS. A DEFIS é uma declaração de informações socioeconômicas e fiscais. Do ano calendário de 2019, ficou prorrogado para 30 de junho de 2020. Então, a DEFIS, do ano calendário de 2019, prorrogou para 30 de 6 de 2020. Já a Declaração Anual Simplificada do Microempreendedor Individual, a DASDEN-MEI, do ano calendário de 2019, também prorrogada para o 30 de junho de 2020. Aí a gente faz até um paralelo em relação à nossa declaração do imposto de renda, né, Patrícia, que também foi prorrogada para 30 de 6 de 2020. E esse comitê gestor, eu participei quando fui diretora de tributação do município. As normas todas relativas ao Simples Nacional são deliberadas ali pelo comitê gestor do Simples Nacional. Então, nós temos um tempinho aí para pagar o imposto, mas vai ter que pagar. Isso, a conta vai chegar. Aí, precisa pagar. A gente tem que ficar acompanhando, porque nós temos que lembrar que teremos a guia do mês e a guia referente a essas competências, né? Daqui a pouco eu vou falar dos tributos, então a gente tem que pensar que futuramente nós teremos referente ao mês e o que foi prorrogado, que houve a moratória.
Karine Panzani. Olá, doutoras. Linda, né? Essa advogada é linda. Obrigada aí Eu adoro a Karine. pela sua visita. Linda e competente. Coração. Lidiane Milhorim de Abreu. Minha irmã. Sua irmã, né? Depois tem que pedir para a família acompanhar também, para ver se o áudio tá legal. Que bonitinho. Família. Agora é época de família. Família Nós estamos agora em 16 de 4 de 2020. Estamos vivendo uma situação inusitada, que é uma pandemia mundial de um vírus ainda pouco estudado, pouco conhecido. Então, tem um poder de disseminação muito forte. Como não há ainda uma vacina concreta referente a isso, traz um momento de instabilidade mundial, não só no Brasil, mas instabilidade no mundo todo. E para tentar melhorar um pouquinho aí as informações, tanto para os advogados, quanto para os empresários, para os contadores, para a sociedade em geral, o IDA vem tentando colaborar com as informações acessíveis dentro daquilo que a gente for apurando. Porque, gente, todos os dias uma legislação nova. Só ontem foram publicados de portaria, decreto, acho que 6 ou 7 impactantes na seara previdenciária. Eu imagino que isso no direito tributário deve ter sido diário também. Então, tem muitos assuntos a serem estudados que vão trazer consequências jurídicas durante anos, anos e anos. É uma situação totalmente inusitada. Eu vou fazer uma pergunta aqui, professora. Vencimento do Simples MEI, você já falou, alteração para o parcelamento. Bacana, Patrícia, deixa eu só comentar sobre, você me permite falar dos tributos, dos vencimentos que foram prorrogados? Isso, ótimo, vencimento do Simples, do MEI, o que mudou, e aí aproveita e já fala do parcelamento. Quais as alterações do parcelamento, professora? Combinado. Então, olha só, para os tributos do Simples Nacional e do MEI, vamos tirar aí o ICMS e o ISS, que as datas são diferentes. Nós temos a resolução do Conselho, né, do Comitê Gestor do Simples Nacional, a 154, estabeleceu o seguinte: para as competências março, abril e maio, foram adiadas, foram prorrogados os pagamentos em relação ao Simples Nacional e o MEI para 20 de outubro, 20 de novembro e 20 de dezembro. Já no caso do ICMS e o ISS, que estão dentro do Simples Nacional, Patrícia, importante mencionar que o Simples Nacional, ele tem vários tributos que são cobrados ali em relação ao Simples Nacional, né? Então, nós temos uma guia unificada. Quais tributos? Imposto de renda, IPI, contribuição social sobre o lucro líquido, COFINS, que é a contribuição para o financiamento da Seguridade Social, contribuição para o PIS, PASEP, contribuição patronal previdenciária e para a Seguridade Social. Então, esses tributos nós temos em relação à esfera federal e que estão, no caso do Simples Nacional, são pagos em uma única guia. E, além deles, nós temos o ISS e o ICMS. Para o ISS e o ICMS, as competências de março, abril e maio ficaram diferentes. Os vencimentos foram prorrogados para 20 de julho, 20 de agosto e 20 de setembro. Todas essas questões tratadas na resolução 154 do dia 3 de 4 de 2020. Então, esses tributos aqui houve o adiamento. Agora, Patrícia, se você me permite, vou comentar um pouquinho de alguns outros tributos que não são do Simples Nacional, que estão nas empresas do lucro presumido e lucro real, que também houve alteração. Olha só. PIS, COFINS, março e abril foi para 25 de agosto e 23 de outubro. Tem a portaria 139, que já foi alterada pela portaria 150 para abarcar mais tributos nesse adiamento, nessa moratória. Tem o caso das contribuições para terceiros do Sistema S, o Simples Nacional não paga, mas as outras empresas pagam, inclusive com redução das alíquotas. Abril, maio e junho foram para 20 do 5, 20 do 6 e 20 do 7, a MP 932 de 2020, 31 de março.
A CPRB, para quem paga, as empresas para que pagam a CPRB e o Fundo Rural, que é a contribuição do agro, as competências de março a abril foram para 20 de agosto e 20 de outubro. Então, houve essa prorrogação, a portaria 150 do dia 7/4 de 2020. E as declarações para as empresas do lucro presumido e lucro real, por exemplo, vão apresentar a DCTF, fevereiro, março e abril, foram todas adiadas para 21/7. E o EFD e o SPED Contribuições foi adiado também para 14 de julho de 2020. Isso está na instrução 1932, de 3/4 de 2020. Professora... Parcelamento, que você me perguntou, né? Parcelamento. Parcelamento tem uma triste notícia. Não houve prorrogação do parcelamento. E o que acontece? O que houve foi que as empresas não serão excluídas por enquanto, né? Durante esse período agora excepcional que nós estamos vivendo. Mas o débito vai existir, e aí nós falamos de débito de Selic e multa de no mínimo aí 20% do valor. Então, Patrícia, é muito pesado, né? Essa questão, aí eu entro com umas informações jurídicas, Patrícia, das empresas. O que elas estão fazendo? Elas estão buscando os escritórios, o nosso escritório, por exemplo, na área tributária, para quê? Para entrar com ações moratórias. O que significa isso? Significa prorrogar o prazo dos tributos que não estão abrangidos aqui, que nós conversamos, e principalmente aqueles casos de parcelamento, que não houve prorrogação. Então, o parcelamento, ele está com a data mantida. O que não vai acontecer é exclusão por conta da dívida de parcelamento nesse período. Então, o que nós estamos alegando, Patrícia? Nós estamos alegando o seguinte, que tem uma portaria, a 12 de 2020, vou até buscar aqui, portaria 12 de 2020, que ela estabelece o seguinte, que no caso de situação de calamidade pública, os tributos serão prorrogados para o último dia do terceiro, né, último dia do terceiro mês subsequente. Então, o que nós estamos alegando? Essa portaria, a 12 de 2012, que fala dessa questão, é a Procuradoria da Fazenda Nacional mais a Secretaria da Receita Federal no estado de calamidade. Nós alegamos também isonomia, equidade, afinal de contas, os outros, né? As outras questões foram adiadas. Um equilíbrio, para que haja um equilíbrio financeiro, para que o empresário ele tenha disponibilidade em caixa para pagar quem? Funcionários, fornecedores, e manter suas portas, né? A atividade funcionando. E a preservação do caixa, nesse caso, da movimentação. E aí, o que a gente identifica, Patrícia? Muitos casos a liminar concedendo esse adiamento aí do pagamento dos tributos que não estão envolvidos aqui. Por exemplo, o ICMS e o ISS que não estão no Simples Nacional. Não houve prorrogação. O município tem um decreto agora, recentíssimo, é o 5445, que estabeleceu, mas até 3 salários mínimos a pessoa poderia fazer esse pedido em relação do IPTU, ISS, taxas, parcelamento, mas é um caso bem específico, né? Para aqueles casos que a prefeitura vai avaliar se teria condição de fazer esse adiamento por 90 dias. Mas a maioria dos municípios não prorrogou, a maioria dos estados não prorrogou o ICMS. Então, essas ações estão bastante concorridas no judiciário para que as empresas tenham um fôlego aí nesse período que estão sem atividade. E o que a gente identifica também? Que há casos que há decisões desfavoráveis. Então, a gente está vendo muitos casos favoráveis, outros casos favoráveis. Por exemplo, eu vi hoje um caso do município de Santos, que conseguiu reverter no Tribunal de Justiça de São Paulo uma liminar que tinha concedido aí a questão da prorrogação para o ISS. Outros casos eu tenho acompanhado que o juiz ele até concedeu, desde que o empresário comprove mensalmente
que não mandou nenhum funcionário, não demitiu nenhum funcionário. Professora Lisandra, uma pergunta aqui. Davi ou David Júnior, não sei a pronúncia aí não, Davi, se desculpa. Só explica melhor sobre o parcelamento. Não será extinto o parcelamento se houver atraso? Ele pediu para explicar. Ótima pergunta. É David? Será que é David? Eu acho que é David. Tomara que seja, David. David Fala sim ou não, David. Tá bom. David, o parcelamento, ele não houve o adiamento do pagamento dele. Então, por exemplo, o empresário tem o parcelamento. Está vencendo o parcelamento. Vamos supor que ele não pague. Então, aí tem a correção, né? A Selic mais multa pela demora aí no pagamento, a multa de mora. Nesse período da pandemia, a orientação, e tem legislação em relação a essa questão, não haverá exclusão. Por exemplo, o Simples Nacional. O Simples Nacional, as empresas que têm parcelamento devem cumprir esses pagamentos. Se não conseguirem cumprir, elas não serão excluídas do Simples Nacional nesse período. Mas, passando essa fase que nós estamos vivendo, vida retoma, elas poderão ser excluídas da opção do Simples Nacional. Então, e os parcelamentos que não estão dentro do Simples Nacional? Eles poderão também perder esse refis que tenha feito, uma oportunidade no passado que conseguiu uma redução de multas, de juros. Ele pode perder esse parcelamento se ele não realizar os pagamentos. Então, nesse período que nós estamos vivenciando, as empresas não serão excluídas do Simples Nacional e não terão seus parcelamentos finalizados, assim, né? Então, essa questão. Agora, o pagamento, se não houver pagamento, eles serão cobrados normalmente passado esse período. Vamos perguntar se eu consigo. É Miriam de Sacramento, está usando o Face do maridão. Que relação de confiança, hein? Tá vendo? Que lindo. A Miriam, eu acho que eu sei quem é. Eu a convidei. Dá um oi. Aqui. Então, dá um oizinho para ela. Professora, nós estamos vivendo aí uma situação complicada, pandemia, já colocamos isso, por isso essa contribuição aqui do IDA Cursos, porque tem muitos empreendedores, microempreendedores, pessoas que optaram pelo Simples Nacional que estão perdidas, não têm informação acerca de tributos. Muitas informações sobre questão trabalhista, mas tributação ainda é pouca, não tem tanta informação. E tem acontecido um problema muito sério aí, professora, que os empréstimos. Houve um anúncio de que haveria toda uma inserção de capital dentro do sistema financeiro, e hoje tem empresas que não conseguem fazer um empréstimo, por exemplo, na Caixa Econômica Federal ou no Banco do Brasil, porque em muitas cidades não está autorizado o acesso físico, e esses empréstimos precisam de negociação, enfim, elas não estão conseguindo receber ou entrar em negociação para verificar essa questão do empréstimo. Baseado nisso, houve aí incentivo para o sistema financeiro. Um deles, o governo reduziu a alíquota do IOF, professora, nesse período, e quais os casos de redução da alíquota? Muito boa sua explicação, Patrícia. Realmente, essa questão está sendo colocada, né? O decreto 10.305 de 2020 reduziu a zero a alíquota sobre operações de crédito contratadas durante o período 3 de abril até 3 de julho. Então, nesse período, o IOF, que é o Imposto de Operações Financeiras, a alíquota será zero. Reduziu aí para poder facilitar essas negociações aí nesse sentido. Professora, e documento? Vamos falar um pouquinho de documento? Burocratização? Nossa, eu precisava ir lá na Receita para enviar, apresentar uma documentação para repartição pública, para a Secretaria da Receita Federal. E aí, como que ficou essa
burocratização ou desburocratização? Está funcionando? Teve realmente desburocratização sobre documentos aí para que o empresário possa cumprir pelo menos parte de suas obrigações acessórias? E já emendando essa pergunta, é uma coisa interessante, a possibilidade de recolhimento da maioria dos impostos foi prorrogada. Mas o empresário que queira antecipar, porque não são todas as atividades que pararam. Nós temos atividades funcionando, delivery, enfim, tem atividade aí profissional funcionando. Supermercados, enfim. Eles têm que recolher antes ou também vão se beneficiar dessa prorrogação. Como que funciona isso, professora? Isso para todas as empresas, Patrícia. Então, mesmo que elas estejam com atividade, que tenham faturamento, elas podem, né, estabelecer. Eu acho que nesse momento, Patrícia, o mais interessante seja sentar e avaliar. Eu preciso dessa prorrogação? Né? Eu preciso. Então, eu vou me utilizar do que o governo está permitindo esse adiamento do pagamento. A empresa analisou, não, eu tenho isso em caixa. Porque eu tenho que pensar do outro lado também, Patrícia. E se todo mundo parar de pagar o tributo? Se não tiver quem pague o tributo? Como é que... O tributo é para quê? Para fazer a frente das políticas públicas. Se eu não tenho quem pague, eu não tenho o dinheiro para o poder público para fazer o quê? Para fazer esse trabalho que está sendo agora, que a gente está acompanhando, né? Nas gestões federal, estadual, municipal, desta questão de saúde pública, né? A OMS fala em crise multissetorial. Então, nós estamos falando de crise de saúde misturada com crise econômica. Então, o empresário, eu acredito que vale a pena analisar. Nós tivemos uma informação, você que me passou, inclusive, do empresário do Pará. Ele falou que não sabia dessa prorrogação, mas que ia sentar com a contadora para verificar se valeria a pena adiar ou se ele pagaria agora o tributo para não ter essa dor de cabeça lá na frente. Porque eu acho que nesse aspecto o empresário tem que analisar. Eu tenho condições de pagar o tributo? Pague, porque isso vai ser revertido. A gente acredita e está vendo, né, os governos trabalharem nesse sentido para essa crise que nós estamos passando. Então, é importante nós olharmos o outro lado também. Nós advogamos para o contribuinte, mas se não tiver quem pague, não haverá arrecadação e as políticas públicas vão ser afetadas com certeza. Existe uma questão que precisa ficar claro para a população, que é o seguinte: tributo é a parte mais sensível do bolso de todo mundo. Quem paga acha muito, mas o Estado tem uma série de políticas que ele precisa incentivar: educação, saúde, todo um sistema de proteção social, as contribuições sociais para pagamento de aposentados, pensionistas. Acredito que todo mundo deve ter um idosinho em casa que está recebendo algum benefício da Previdência Social. Então, o brasileiro, mais do que nunca, ele precisa entender que quando ele recebe algo, ou que ele utiliza algo que ele não precisa, ele está sendo tão desonesto quanto qualquer política pública. Ele precisa entender que se ele pode pagar, se ele tem condição de pagar, se ele está recebendo aquela carga tributária para pagar, mais do que nunca ele precisa pagar, porque essa atividade tem que continuar e a economia gira por meio disso. Há uma necessidade desse isolamento, me parece que ele não está sendo total, porque tem muitas atividades ainda funcionando, e me parece que deve vir uma segunda etapa de abertura parcial dessa comercialização, mas tudo é uma grande cadeia de compra e venda. Nós estamos assentados, milhões e milhões de pessoas dentro da cadeia de consumo. Não adianta nós voltarmos normal, primeiro que não vai acontecer, o sistema vai falir, o sistema de saúde, e a gente vai ver uma situação caótica, e provavelmente o Brasil pode ser acionado por leis internacionais, então as coisas não funcionam assim. E nós temos uma relação muito sensível com o internacional. O capital, ele não tem nacionalidade. Ele vai naquele país mais propício
para que ele possa desenvolver sua atividade econômica e gerar lucro, mas dentro de algumas questões sociais envolvidas hoje dentro do capital. Meio ambiente é uma situação complicada. Se não tiver um meio ambiente sustentável, o capital está fugindo de países que não têm um meio ambiente sustentável. E quem não tem políticas públicas de saúde, provavelmente o capital também vai sumir, porque precisa controlar uma pandemia, precisa controlar um vírus, enfim. Mas eu estou dizendo tudo isso para falar, quem pode pagar um tributo, pague. E não precisa de um benefício, não requeira esse benefício. Célio Almeida da Costa, quem está com o ISS atrasado, mas quer prorrogar o pagamento, consegue, sem incidir mais juros, professora? Detalhe, a dívida ainda não foi judicializada. Ele já tem a dívida do ISS, é isso? Desse período da pandemia? Ele colocou, quem está com o ISS atrasado, mas quer prorrogar o pagamento, consegue sem incidir mais juros? Eu acredito que ele tenha... Sério, depois você esclarece que a professora coloca aqui a pergunta. Vamos tentar ajudá-lo no seguinte sentido. Se a dívida for anterior a esse estado de calamidade pública, que nós temos o decreto federal 6 de 2020, aí essa situação é de débito anterior à situação de calamidade. Ele vai correr o prazo dos juros e multa normais. O período da pandemia é que as ações estão sendo impetradas, mandados de segurança, para que nesse período da pandemia esses tributos sejam prorrogados, sejam adiados o seu vencimento. Agora, aquele que já tem a dívida, a correção, a multa é normal. Por que essas ações? Porque nesse período, como a Patrícia bem esclareceu, as empresas, em sua maioria, estão fechadas. Não está tendo faturamento em alguns casos, né? Poucos setores aí da sociedade, né? Poucas atividades econômicas que estão em atividade. Então, nesse caso, nós estamos impetrando os mandados de segurança para adiar o pagamento sem multa e sem juros. Agora, aquele contribuinte, pessoa física ou pessoa jurídica, que tem uma dívida anterior, eu entendo que não é o caso que a gente está conversando. A dívida normal. O que a gente tem de expectativa? Como é que ele chama? Sério. O que a gente tem de expectativa? Que os governos, nós já passamos várias crises. Qual foi o papel do governo depois das crises? Estabelecer uma legislação, um parcelamento para reduzir aí, para dar anistia das penalidades, da multa e dos juros. Isso é o que a gente conhece de Brasil, que eu aí nessa longa jornada aí do tributário acompanhei, né? Então, a expectativa dos contribuintes é que após esse período, os governos, né, federal, estadual e municipal, entrem aí com uma legislação específica de parcelamento. Para quê? Para reduzir as penalidades. Mas a dívida anterior ao estado de calamidade, a regra dela é normal. E aí eu aproveito, Patrícia, para mencionar o seguinte: o TRF da 4ª região, Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina, que nós nos apoiamos muito, porque a área tributária lá, em vários casos, tem muitas questões aí palpitantes que começam a surgir as jurisprudências por lá, não estão concedendo a prorrogação para alguns casos, que a alegação é que não tem previsão legal. Então a gente tem que ter muito cuidado, saber argumentar, porque os casos que estão sendo adiados, realmente a gente demonstra que o contribuinte nesse período não tem condição de arcar com os tributos sem o quê? Sem atrapalhar aí no pagamento dos funcionários, dos fornecedores. Então, é que nem você falou, tem que ser boa fé. Eu acho que as relações aí tem que imperar a boa fé do empresário, contribuinte, né? Do fisco também, de entender que nesse momento algumas empresas não têm condição de estar arcando com esse tributo. Ô, professora, complementando aqui, que a gente falou da desburocratização sobre documentos, né, na apresentação da Receita, e a questão da exigência de documentos originais? Eu não lembro se você falou,
Não cheguei a mencionar, não, Patrícia. Bom você ter relembrado. Porque como que vai fazer? O contribuinte tem que ir lá ainda, apresentar o documento original. Está funcionando? Como que está funcionando essa questão? O Sérgio falou que a dívida é anterior, tá? Essa legislação tem a Instrução Normativa 1931, que são os impactos aí em relação aos entes privados, a equiparação de documentos digitalizados a documentos físicos. Então, a Secretaria da Receita Federal, a mera cópia simples desse documento vai servir como documento para apresentar junto à Secretaria da Receita Federal. Ela equiparou o documento físico para todos os efeitos legais aí, para comprovação de qualquer ato, né, do direito público. Então, apresentar cópia hoje na Secretaria da Receita Federal é possível. Patrícia, aí a gente verifica, foi um pouquinho antes do estado de calamidade no nosso país, mas que serve para nos mostrar que a desburocratização foi bem no início, de 14 de março, se eu não me engano. E o que acontece? Estabelecendo isso, a gente identifica o quê? Que a própria Secretaria da Receita Federal tem possibilidade de conferir a autenticidade desses documentos. Então, eu não preciso ficar levando documento original, documento com reconhecimento de firma. Se eu levar um documento com reconhecimento de firma, ele tem o selo e o código da autenticidade do documento. Se não levou, ele tem como verificar com outros órgãos. Afinal de contas, eles têm um trabalho aí na fiscalização da divisão aí das informações entre os órgãos, isso estabelecido aí constitucionalmente, inclusive, né? Tem os convênios que são feitos entre os entes federativos, União, Estados, Distrito Federal e municípios. Tem condição de vir na própria base da Secretaria da Receita Federal se aquele documento é verdadeiro. Contato com o contribuinte, né? O órgão estabelecer um contato com o contribuinte e outras questões também que podem ser estabelecidas pela coordenação. Então, nós verificamos que é possível desburocratizar. E estamos vendo bem. O Congresso está funcionando com a maravilha. A STF ouviu o julgamento virtual ontem. Funcionou, que é coisa de louco. Está funcionando. Nós vamos ter que depois repensar o gasto público com tanta... Se a pessoa tem possibilidade de fazer uma videoconferência e votar um projeto de lei, para que tanto gasto com passagem, apartamento, cartão corporativo, enfim... Vamos ter que conseguiu dar a resposta da reforma administrativa, né? Reduzindo os gastos, tem condição de fazer uma reforma administrativa melhor. Gestão. Acho que pós-pandemia as pessoas vão repensar muita coisa, inclusive o consumismo exagerado, o que talvez não seja uma boa notícia aí para muitos empresários, mas há a possibilidade de continuidade de uma série de atividades e transformação de tantas outras. Eu acredito que talvez o mundo mude muito o eixo em relação ao que a gente viu nos últimos 2 séculos. É uma coisa interessante, né? Como que a natureza nos dá um recado tão sensível, o que é o homem diante de fatos, assim. Mas, enfim, vamos voltar aqui ao nosso assunto. Eu vou entrar num assunto legal, que eu acho que pode interessar aí a muitos empresários. Você me dá só uma oportunidade antes da gente falar? Pode, fica à vontade, professora. Porque eu não queria perder o que nós falamos até agora. Tá. Eu verifiquei que o Núcleo de Tributação, o INSPER, que é o Instituto de Ensino e Pesquisa, ele analisou, Patrícia, 36 países em todo o mundo que já fizeram a prorrogação dos tributos e das declarações por conta da crise. O que eu tenho acompanhado de matérias, de informações de professores, de quem está na área, discutindo que estas medidas que nós falamos até agora são tímidas, são insuficientes. Outros países, Patrícia, as medidas são quais? Olha, redução da carga tributária. No nosso país, a única coisa que reduziu, que nós vimos, foi a questão do Sistema S, que reduziu ali a maior parte para quase a metade do percentual. Diferimento das obrigações acessórias, esses países também fizeram.
redução de encargos moratórios. Então, eles reduziram aí as questões que que está participando da live comentou da questão dos juros e da multa. Então, olha só, outros países reduziram os encargos moratórios. E também a devolução de tributos e outras medidas. Patrícia, isso aqui é importantíssimo. Eu estou com um processo judicial em relação a um tributo, estou questionando. Tem casos aqui no escritório que, inclusive, nós falamos mais cedo, antes da live, que nós estamos alegando aí o artigo 300 do Código de Processo Civil, a questão da concessão de tutela de urgência. Por quê? O tributo, ele foi retido, no caso de um cliente aqui, vou dar um exemplo de um cliente aqui. Foi retido o imposto de renda indevidamente. Esse assunto da retenção é em cima de verbas indenizatórias e a jurisprudência está pacífica nesse sentido, né, Patrícia? Em relação às verbas indenizatórias, não poderia haver incidência do imposto, que não é renda, indenização, recomposição do valor. E a própria Procuradoria, nesses casos, já se manifestou dizendo: não vou contestar e não vou recorrer. Então, nós advogados devemos analisar esses casos, que se for possível, exigir, né, um deferimento aí nesse caso, porque não há comprometimento do fisco. Então, vários países estão analisando essas questões de devolução de tributos. Então, nosso país poderia, né, sair um pouco da timidez de simplesmente prorrogar para analisar questões que realmente são muito importantes para o contribuinte nesse momento, né? Então, nós verificamos aí, isso é matéria que está publicada, Magazine Luiza, 230 milhões recuperou do ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS, uma outra empresa, 96 milhões. Então, nós estamos verificando aí essas possibilidades em relação a essa liberação dos créditos fiscais que são tão importantes neste momento. Ô, professora, e uma pergunta aqui. O que os empresários que possuem depósito judicial em dinheiro, está discutindo um tributo, então um depósito judicial para poder fazer a discussão desse tributo ou alguma outra situação similar. Pode fazer para aliviar o caixa da empresa? Ele pode pegar esse tributo? É uma possibilidade? Há essa possibilidade ou não? Ah, que bacana, porque eu adiantei um pouquinho essa questão, né, de liberar o crédito tributário, e você comentou do seguro garantia. O que acontece nesses casos? Eu verifiquei no Valor Econômico uma notícia agora do dia 13, na segunda-feira passada. A Azul Linhas Aéreas, ela obteve uma decisão para liberar depósitos. O montante da Azul foi de 130 milhões. Então, o que acontece, Patrícia? Tem uma ação, por exemplo, a execução fiscal. Eu tenho que dar garantia para poder discutir, certo? E aí, nessa garantia, eu posso depositar em dinheiro, eu posso apresentar um imóvel, posso apresentar o seguro-garantia, uma fiança bancária. Nesses casos que eu já apresentei um depósito, né, já fiz o depósito judicial ali do montante integral. O CNJ decidiu recentemente que, nesses casos, autoriza a substituição do depósito judicial, ou penhora, por seguro garantia, por fiança bancária. Então, veja só a possibilidade que os empresários têm para analisar os seus processos judiciais que estejam com depósito, tanto em dinheiro quanto em imóveis. Eu entendo que é cabível a penhora para substituição por seguro garantia, que é um contrato que é estabelecido de acordo com algumas cláusulas exigidas pelo ente federativo, que vai estabelecer uma situação aí futura e incerta, né, que está sendo segurada aí na ação. Então, é um momento para o empresário analisar. Eu tenho depósito judicial? Eu vou solicitar, requerer, para que eu substitua esse depósito por seguro garantia. E o que acontece com isso? Ele tem um fôlego maior aí para enfrentar esse período. Então, é
solução interessante, porque até agora nós vimos poucos casos de substituição de depósito em dinheiro por seguro-garantia, mesmo porque, né, Patrícia, o físico não quer liberar o valor em dinheiro para receber uma garantia através do seguro. E nesse caso, o CNJ autorizou essa substituição. A Azul já conseguiu liberar aí 130 milhões. Precisa tomar algumas medidas, né? Que é garantir pelo menos a empregabilidade. O pessoal não tem noção como é muito importante preservar empregos e até aumentar as fontes de possíveis contratações formais no futuro. A contratação informal, o trabalho informal, ele é prejudicial ao país, porque há, de fato, uma redução de carga tributária, mas há uma redução de direitos sociais, obviamente, porque com a carga tributária reduzida, também esse trabalhador que foi, de alguma forma, pejotizado, ele é retirado de uma série de proteção estatal, previdenciária, trabalhista, enfim. Então, o contrato informal não é bom para o país. Esse crescimento exponencial desses microempreendedores que vieram porque foram dispensados, não foi criado uma fonte de trabalho mais segura, ou seja, não houve aumento de empresas, não houve aumento de circulação de renda, não houve crescimento do país nesse tempo todo para ter e gerar mais empregos, isso é muito ruim para um país, principalmente de uma dimensão continental tão grande como é o nosso país. Professora, essa solução, Patrícia, é bem da sua área, né, o previdenciário, porque ele foi criado para recolhimento da contribuição previdenciária, principalmente, né, para formalizar o negócio, mas principalmente para garantir a aposentadoria ou algum tipo de benefício que ele não teria se ele não estivesse contribuindo. Sim. Professora, eu vou finalizar aqui com a última pergunta. Certidões negativas e positivas. Houve alguma alteração? Certidão negativa e positiva, com efeito negativo? Teve alteração aí? A pessoa quer pegar essa certidão. E aí, teve alteração, professora? Houve sim. Tem uma portaria conjunta da Procuradoria com a Secretaria da Receita Federal, 555 de 2020, prorrogando em 90 dias, tanto a certidão positiva com efeito negativa, quanto a certidão negativa. Então, estas questões foram prorrogadas. Professora, quero agradecer mais uma vez a sua disponibilidade de vir aqui. Muita gente pediu para eu repetir, e a gente vai deixar o conteúdo gravado para as pessoas acessarem. Eu acredito que isso pode dar um alívio, uma informação, um pequeno alívio aí para uma série de empresas, empreendedores, empresários, enfim. E colegas também que nós temos que nos ajudar com as informações. Elas estão surgindo numa velocidade tão gritante que está complicado acompanhar. No mais, a gente espera, né, professora, que tudo isso passe logo, que nós repensemos aí as relações individuais. Acho que a questão da reforma tributária vinha com um sentido muito liberal, e agora nós vamos precisar de mais arrecadação para uma pós-pandemia, talvez posteriormente ela vai ter que ser rediscutida, talvez as bases delas terão, a base dessa reforma tributária vai ter que ser discutida, porque precisa aumentar a fonte de arrecadação para que a gente possa melhorar os nossos sistemas educacionais, pesquisa e saúde. Acho que mais do que nunca a gente viu como o SUS, Sistema Único de Saúde, é impactante, e há estudos que o nosso país ainda não entrou em colapso, porque nós temos um dos melhores sistemas de redistribuição médico-hospitalar. Patrícia, não tem estrutura, mas nós temos os locais físicos, nós temos essa possibilidade de qualquer um ser atendido pelo SUS, coisa que poucos países no mundo têm. E dizem que a nossa maior arma em relação a essa epidemia, de fato, é o nosso Sistema Único de Saúde. O restante, solidariedade, saúde aí para todo mundo. Muito obrigada por vocês terem visto essa live até agora. Compartilhe. A professora está lançando o curso aí para direito tributário, que vai abranger contador, advogado, interessados, empresários. Eu acho que empresário precisa
pessoal da área financeira dentro dessas empresas, é um curso bem interessante, porque ele vai mais do que nunca ser mais útil nas questões de planejamento, e para você entender planejamento tributário, você precisa saber o básico. Professora, passa a palavra para a sua despedida. Muito obrigada mais uma vez. Muito obrigada, Patrícia, novamente pelo convite. Eu estou à disposição. Nós estamos aí com os cursos, nós vamos lançar do ICMS, substituição tributária, legislação de Minas Gerais. Patrícia, nós não temos muitos cursos assim da legislação de Minas Gerais. Eu vejo muitos do estado de São Paulo, mas Minas Gerais nós não temos. Só para a pandemia agora, o CONFAS, que é a Confederação, né, dos Fazendas dos Estados, nós temos 19 convênios. Então, a agilidade com que a legislação estabelece é muito grande e a gente tem que estar sempre atento. E esse papel nosso, Patrícia, é realmente de apresentar as informações. É um papel importante nesse momento. A pessoa que tem as informações, ela consegue gerenciar melhor. E o meu pedido para os empresários, para os contadores, profissionais da contabilidade, advogados, é que analisem planejamento. A empresa que tem planejamento tributário, fazer revisões tributárias, tudo bem que esse momento é totalmente extraordinário, mas ela poderia passar melhor em algumas situações, tendo um crédito, tendo algumas questões que são julgadas inconstitucionais e que muitas empresas não buscam seus direitos. Então, essa informação que a gente está passando para os empresários é muito importante. Agradeço muito essa oportunidade. Muito obrigada, matando a saudade, né? Que já tem uns dias que nós não nos vemos, e a oportunidade de conversar com algumas pessoas. Eu estou à disposição, Instagram, Facebook, YouTube, vários vídeos, né, Patrícia, gratuitos. Professora Lisandra Abreu, Lisandra com S, e nos sigam para poder ter essas informações atualizadas. Muito obrigada mesmo, novamente, por essa oportunidade. Obrigada, pessoal. Karina, beijão, David, Jenny, Célio, Cosma, enfim, todo mundo que está aqui nessa live assistindo, e o pessoal vai entrando ao longo do tempo. Beijo. Beijo. Thaís, beijo. Todo mundo, beijo. Tchau, tchau.